Vamos pro primeiro exercício, tá? O que eu tenho de diferente aqui? Eu tô trabalhando, então, com uma reação do tipo SN2. Lembre lá do que se trata uma reação do tipo SN2. É uma reação onde eu dependo tanto do reagente, certo? Quanto de quem vai atacar ele, do substrato e de quem tá atacando ele. Então, eu vou analisar cada uma dessas duas possibilidades e ver qual das duas iria reagir de forma mais rápida aqui, tá? Então, eu vou desenhar as duas moléculas sempre e comparar elas. Então, vou começar aqui com o primeiro exemplo, que é a letra A. Eu tenho aqui, então, 3 carbonos ligado ao nosso bromo, competindo, então, com uma outra cadeia ramificada, certo? Eu vou olhar qual das duas é mais rápida. Nesse caso, lembrem, eu vou observar qual que vai atacar mais rápido este carbono aqui, que é o carbono que está ligado ao nosso halogênio. Esse carbono primeiro, ele está mais desimpedido do que esse segundo. É por isso que o primeiro vai acontecer de forma mais rápida. Era só para isso, qual dos dois iria ocorrer. Esse aqui, como eu tenho dois grupos carbonos em volta, ele vai proteger o nosso carbono que vai sofrer a nossa reação. Com isso, é muito mais lenta essa reação. Vamos para a letra B. Também, de novo, aqui eu tô mudando só se vai ser ou o cloro ou o iodo. Então, eu tenho aqui como reagente, são 4 carbonos ligados ao cloro ou ligados ao iodo. Então, eu só tá mudando o grupo de saída. E eu vou ver qual dos dois é o melhor grupo de saída. Se é melhor quando a gente sai o cloro ou quando a gente sai o iodo. Aí que a gente tem que lembrar que o cloro, ele é mais eletronegativo do que o iodo. Consequentemente, ele tem uma estabilidade maior. É por isso que é essa a nossa molécula mais estável, porque ela sai com uma maior facilidade aqui, uma vez que ele é mais eletronegativo. A nossa letra C, eu já começo a ter a diferença entre ter ou não ter radicais. Entre eu ter uma cadeia aberta e uma cadeia ramificada. Bem parecido com a letra A. Aqui eu tenho uma cadeia totalmente aberta, é fácil eu atacar este carbono, enquanto aqui eu já tenho um maior impedimento estéreo. Por isso que esse aqui vai ser a nossa cadeia mais rápida de ocorrer. Vamos para a letra D. A letra D, então, eu também estou mudando a questão de radical, de ter radicais ou não em volta ali do nosso carbono que vai ser atacado. Então, é essa versus essa cadeia. Bem semelhante a algo que a gente já viu, então, a gente vai atacar este carbono daqui. Então, esse aqui pro radical tem um carbono de distância para ter um radical, o que deixa isso mais longe, mais fácil de ser atacado. Já nesse exemplo, esse CH3 aqui, desculpa, ele já está muito próximo do carbono que vai ser atacado. Então, ele fecha em volta desse carbono. Por isso que é este aqui o nosso mais rápido. E o último exemplo que nós temos, eu tenho aqui um anel aromático ligado a um bromo. E no outro exemplo, competindo com ele, uma cadeia aberta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 6 carbonos, com um cloro ligado a ele. Tem várias mudanças para comparar. Só que eu não tenho muita estabilidade de questão de ressonância no cloro. Porque eu formaria aqui um carbocátio, eu não teria um carbocátio estável. Já com o halogênio, eu tenho a tendência maior em formar carbocátios. Por isso que a nossa tendência é essa daqui.
porque não tem a tendência de fazer, por exemplo, uma SN2 em um anel aromático. Seria mais fácil fazer algo parecido com uma SN1. Nós vamos ver aí sobre reações aromáticas, a gente vai ver as diferenças entre elas. E eu tenho a tendência em formar carbocátios no anel aromático, uma vez que eu tenho uma concentração de elétrons ali muito grande, o que faz com que estabilize o nosso carbocátio. Então, bem provável que eu não vou ocorrer reações do tipo SN2 ou E2 em anéis aromáticos. No segundo exemplo, eu tenho aqui agora trabalhando com uma SN1. Então, eu vou comparar as duas reações e ver qual delas vai ser mais rápida. Na primeira reação, então eu tenho aqui na letra A, eu tenho duas reações para a gente comparar. Uma eu tenho o cloro, a outra eu tenho bromo aqui dentro. E eu vou ver qual dos dois é um melhor grupo de saída. Uma vez que na SN1 eu tenho a formação de carbocátios, então eu tenho que ver qual o melhor grupo de saída, uma vez que é a etapa mais lenta da nossa reação. Saiu esse halogênio, ele vai formar um carbocátio e a reação vai deslanchar. Entre cloro e bromo, lembrem da sequência de eletronegatividade. Essa é a principal que nós temos, onde o flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos, e nesse caso aqui, o hidrogênio é o menor na série de eletronegatividade. Então, o cloro ele é bem mais eletronegativo que o bromo, que estão perto, mas o cloro ainda é mais eletronegativo. Se o cloro é mais eletronegativo, ele é mais fácil de sair em relação ao bromo. Por isso que a reação 1 vai ser a reação que vai ocorrer com mais facilidade, consequentemente, de forma mais rápida. Com relação à letra B, que eu estou diferenciando aqui, quem que vai atacar a nossa reação? Uma eu estou atacando com água, a outra com metanol. Se a gente lembrar da nossa reação, eu não tenho diferença na hora do ataque. Eu estou trabalhando aqui com uma SN1. Qual que era a etapa lenta dessa reação? Vamos pegar esse mesmo exemplo. Então, eu tenho aqui nosso CH3. Engana nosso cloro, certo? A etapa lenta dessa reação seria a saída desse cloro. Então, essa é a etapa lenta. Uma vez que esse cloro vai sair, formaria, então, o nosso carbocátio. E aí, qual dos dois vai reagir, não importa. Por quê? Essa é a etapa lenta. A partir dali, qualquer um dos dois tem a mesma velocidade. Então, nesse caso aqui, tanto a 1 quanto a 2 terão velocidades extremamente parecidas, porque o nosso grupo que está entrando, que está sendo substituído, que vai entrar no lugar, ele não influencia na velocidade da reação. Lembrem lá da parte de físico-química. Constante vai ser... nossa equação da velocidade vai ser uma constante vezes a substância que está na etapa lenta. No caso aqui, o nosso substrato. O nosso nucleófilo não vai interferir na velocidade. Por isso que qualquer uma das duas é igual a velocidade. Já enquanto na primeira eu tinha diferença no substrato, por isso que uma era mais rápida que a outra. Já na segunda não tinha essa questão aí. Tranquilo? Exercício 3. Atribua a estereoquímica do composto abaixo e indique o ou os produtos que seriam obtidos pela reação dessa substância com a água. Eu comecei com vocês a questão em sala. Lembrem lá com relação à estereoquímica. Quando eu vou designar se ele gira em sentido horário, ele é uma molécula R. Se ele gira em sentido anti-horário, ele é S.
Então, eu vou fazer isso primeiro na nossa molécula. Então, grupos de maior prioridade normalmente são aqueles que eu tenho o maior número atômico. E nesse caso não vai ser diferente. Então, eu começo aqui com o bromo sendo 1. Depois eu tenho 2 carbonos, só que um é anel aromático, o outro é só CH2 e CH3. Anel aromático grande ganha por ser o seu tamanho. 2 e 3. Lembrando que tem um hidrogênio lá para trás, aqui que a gente vai descontar. Então, 1, 2 e 3, ele está no sentido anti-horário, ele é uma substância do tipo S. Agora, eu vou reagir ela com a água. Primeiro passo que eu tenho que fazer, ver se vai formar carbocátion, se vai ser uma reação do tipo SN1 ou uma reação do tipo SN2. Bom, o carbono que está ligado ao nosso halogênio é um carbono secundário, então ele até formaria uma reação do tipo SN2, só que eu tenho um anel aqui do lado, então ele estabiliza muito bem uma reação do tipo SN1, formando o nosso carbocátion. Então, vamos começar formando esse carbocátion, que ele vai ser estabilizado pelo nosso anel. Então, eu tenho aqui o nosso anel aromático. Se eu tirei o nosso bromo, eu vou formar o nosso carbocátion aqui. Certo? Esse carbocátion, por que esse carbocátion não é tão estável? Porque eu tenho questão de ressonância. Vou mostrar aqui para vocês a ressonância de como funciona ele aqui. Então, essa ligação que estava, essa dupla que está aqui, eu tenho um orbital vazio aqui na carga positiva, ele vem para cá, para compensar. As outras duplas se mantêm e essa carga positiva vai para alguém. Esse carbono está faltando elétrons, consequentemente, é ele que fica positivo. E vou fazer todo o processo de ressonância. Agora, essa dupla pode vir para cá, estabilizar. Repito tudo, vou colocar nossas duplas. Essa daqui eu não tô mexendo por enquanto, nem essa outra. Eu mexi com a formação dessa e essa carga foi para cá, devido a esse carbono faltando elétrons agora. De novo, vou jogar esse aqui para cá. Então, eu venho com a nova molécula de ressonância. As duas se manteve, formou essa dupla aqui e a nossa carga positiva veio para cá. E aí, se essa dupla vier para cá e formar aqui, estabilizar essa carga positiva que tá aqui, a nossa carga ele volta lá para cima como inicialmente. Certo? Repare que essas duas estruturas são iguais. Então, é só pra gente ver que a carga, ela vai se distribuir por toda a nossa molécula. Consequentemente, ela fica muito mais estável. Então, entendemos isso, que o porquê vai formar o nosso carbocátion. E agora, vamos terminar a nossa reação aqui. Eu tenho o nosso carbocátion. Se eu tenho nosso carbocátion aqui, quer dizer que eu tenho um orbital com os lóbulos tanto para cima quanto para baixo. Se eu tô fazendo uma SN1 aqui, eu vou entrar com a nossa molécula de água aqui. Então, o oxigênio ele vai poder atacar tanto por cima quanto por baixo. É o que nós temos, então, a nossa mistura racêmica. Se eu fizer isso, eu vou ter dois produtos possíveis.
Já fiz equilíbrio para sair o hidrogênio, não precisa mostrar sempre todas as etapas extremamente detalhado, tá? E aí agora ele pede para falar os produtos, quais seriam os produtos obtidos. Vou fazer o mesmo esquema de estereoquímica. Então, eu tenho aqui o oxigênio 1, anel 2, aqui 3, 1, 2, 3, sentido anti-horário, ele se manteve, é S. E aqui, ó, oxigênio primeiro, carbono 2, anel, né, terceiro aqui. Só que como esse OH está para trás, a gente inverte. Se eu seguir aqui, ele também seria S. Só que como o OH está para trás, eu inverto dizendo que essa nossa molécula é R. Por causa dessa inversão, porque sempre que eu disser se uma molécula é S ou R, os grupos têm que estar para frente e o grupo de menor atribuição para trás, que no caso seria o hidrogênio. Quando o nosso grupo está para trás, eu vou inverter o valor que nos der. Então, é por isso que aqui ele vai dar como resposta uma mistura do tipo racêmica. Tranquilo? Nosso próximo exercício, o exercício de número 4. Qual o produto majoritário de eliminação em cada um dos casos abaixo? Esse é aquele caso da teoria de Zaydev, aonde vai formar sempre a nossa dupla mais substituída. Então, o que a gente vai observar aqui? Se o nosso carbono que está ligado ao nosso halogênio é esse, então eu vou formar duplas a partir daquele ali. Então, eu vou olhar os carbonos que estão em volta, quantos hidrogênios tem e, consequentemente, qual vai ser a dupla mais substituída. Por exemplo, esse carbono aqui, ele está formando duas ligações. Se ele está formando duas, quer dizer que eu tenho mais duas de hidrogênio aqui do lado dele. Em comparação ao outro lado, eu tenho 3 ligações no carbono, tem um hidrogênio escondido. Se eu for ver em qual dupla vai ser formada, vou fazer os dois exemplos para a gente comparar aqui. Então, eu poderia formar essa dupla do lado esquerdo ou a dupla do lado direito. O que dizia a regra de Zaydev? Formar a dupla mais substituída. Essa dupla do lado esquerdo, eu não tenho só 2 grupos ligados a essa dupla. Em compensação, a dupla do outro lado, eu tenho 1, 2, 3 grupos ligados a ela. Consequentemente, essa aqui é a nossa dupla mais substituída. Consequentemente, esse é o produto formado. Repare que eu tenho uma relação. O lado que eu tenho menor quantidade de hidrogênio, consequentemente, vai ser a dupla que eu tenho mais substituição, porque em vez de ter hidrogênio, eu tenho carbonos. Isso facilita o nosso entendimento. A letra B, por exemplo, esse é o nosso carbono que vai começar a nossa dupla. Então, a partir dele, eu tenho 3 possibilidades de formar dupla. Eu tenho 1, 2 e 3 aqui, as 3 marcações. E vou ver quantos hidrogênios eu tenho em cada um. Nessa primeira aqui, eu tenho 2 hidrogênios. Nesse de baixo, eu tenho 3 hidrogênios. E nesse outro, eu tenho 1 hidrogênio. Segue a mesma lógica. Onde tiver menor quantidade de hidrogênio, é onde vai formar a nossa dupla. Sempre tem que ter pelo menos um hidrogênio, que é esse hidrogênio que vai sair para formar a nossa dupla. Então, nesse caso, vai ser essa daqui o nosso produto formado. Aonde, ó, repare, eu tenho uma dupla com 4 grupos ligados a ela, 4 substituintes. É a melhor que a gente tem, é a mais substituída. E no último exemplo aqui, eu tenho a saída do nosso bromo. Então, é esse o carbono que tem aqui. Então, a partir dele, aonde eu posso formar duplas? Posso formar aqui e aqui. Nesse carbono, já tem 3 ligações, falta uma. E nesse da ponta, eu tenho uma, faltam 3 ligações. Para formar a dupla mais substituída, seria essa daqui do anel.
Então, eu formei essa dupla aqui, ó, que tem 3 substituintes. Se eu fizesse da ponta, eu teria só um substituinte. Então, eu consigo definir aonde vai ser a dupla formada mais estável que eu tenho em cada uma. Na série de reações abaixo, indique qual mecanismo pela qual ela ocorre, SN1, SN2, E1 ou E2, e justifique sua resposta. Então, eu tenho aqui 4 reações, claro que cada uma vai ser uma dessas, e eu vou identificar por que vai ser SN1, SN2, E1 ou E2. Algumas coisas é relativamente fácil da gente observar. Por exemplo, se vai ser substituição ou eliminação. Vamos começar definindo isso, se vai ser substituição e eliminação, para depois definir se vai ser do tipo 1 ou do tipo 2. Então, a letra A, eu estou trocando o bromo pelo nitrogênio. Então, eu já sei que é uma substituição nucleofílica. A letra B, eu tiro o cloro e ponho uma dupla ligação. Então, é uma eliminação. Aqui, eu estou trocando o nosso cloro, que é o nosso halogênio, por um outro grupo, uma substituição. E aqui, eu tirei o OH e formei uma dupla. Então, eu já sei que é uma eliminação. Agora, vamos entender qual a ordem de cada uma dessas reações. Se vai ser 1 ou 2. Para isso, eu tenho que entender o substrato e quem ele está reagindo. A primeira que eu estou tendo a substituição. Eu tenho esse carbono aqui que vai fazer a nossa reação. É um carbono bom para formar carbocátios? Essa é uma das primeiras coisas a se perguntar. Forma-se bons carbocátios? É um carbono primário. A gente já sabe que ele não forma carbocátio, a não ser que ele estivesse num processo de conjugação e a gente conseguisse fazer aqui uma ressonância, o que não é o caso. Então, a gente já sabe que não tem como ser SN1. A gente já sabe de forma direta, só olhando ali, que é uma reação do tipo 2. E a gente olha o nosso reagente aqui. É um reagente forte. Então, ele vai fazer com que saia o bromo e entre o nitrogênio de forma direta. A letra B, onde tem uma eliminação. Pensem também, esse carbono aqui é um carbono secundário, não é o mais estável para a gente formar um carbocátio. Um carbocátio normalmente é terciário ou com ressonância. E a gente olha com quem que ele está reagindo. Hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio é uma base forte até. Então, eu preciso, quando eu tenho uma base forte, porque eu preciso de sair ou ganhar força, no caso, o cloro, certo? Tirar o hidrogênio para que tire o cloro. Por isso que ela é uma reação do tipo 2 também. Letra C. Então, eu tenho uma substituição e estou trocando cloro por este grupo. Já dá para ver aqui que onde está o cloro, eu tenho um carbono do tipo terciário, onde normalmente eu tenho a formação de um carbocátio. É um grupo de entrada aqui não dos mais fortes. Por isso, é uma reação do tipo SN1. E a nossa último exemplo aqui, eu também formaria um carbocátio terciário, estável. E eu não tenho... Os nossos reagentes aqui também são bases fortes, mas não necessariamente. Porque eu tenho a formação de um bom carbocátio. Por isso que é uma eliminação do tipo 1. Tranquilo? Dúvidas?